Me apresentando em 2001 para essa equipe, eu tive a fatalidade de quebrar a clavícula num pedal aqui em Londrina. Faltavam 3 dias para eu embarcar para a Itália. Fui fazer um pedal e caí lá em Jaguapitã e isso me atrasou um pouco esse início. Cheguei para correr minha primeira prova em abril e em abril o pau já estava quebrando. Então eu passei de categoria de uma forma quase precoce assim e precisava de um programa, um calendário para entrar no mundo profissional mais adequado para aquele nível de pedal que eu tinha, para o nível de um jovem atleta entrando para o mundo profissional e de repente eu caí já no meio das competições, todo mundo já estressado, os diretores esportivos já andando tudo no automático, ninguém cuidou de mim. E eu fui para uma prova que chamava Giro della Igueglia, era uma prova só com subidas. Eram 7 etapas de montanhas puras, assim, e eu lá no meio perdido. E de repente eu me vi correndo ao lado de um Frank Van den Broek, que é um dos maiores atletas que o planeta já teve. Gente como Oscar Kamezin, gente como Gilberto Simoni, Johan Mussel, o Tim Hill, eram atletas. Marco Pantani, eu competindo aqui, olhando para o meu lado, estava o Marco Pantani do meu lado. Então assim, coisas que eu falei, nossa senhora, onde é que eu estou agora? E foi um ano de muito aprendizado. Eu não consegui subir no pódio nenhuma vez, eu não conseguia nem sprintar direito, porque eu chegava sempre muito seco já na chegada, já muito no gancho. Eu dava graças a Deus de cruzar a linha de chegada junto com o pelotão. E ainda bem que para um jovem como esse, as equipes têm uma blindagem, que é o sistema europeu que faz isso, de um jovem atleta ter 2 anos de contrato. No meu segundo ano profissional, já 2002, foi um ano que eu já voltei com uma mentalidade diferente, eu me preparei muito no Brasil, eu tinha essa chance de fazer muitos quilômetros enquanto os europeus estavam lá com as pernas duras na neve, fazendo rolo, eles faziam muito treino indoor e eu tinha muito essa alternativa de sair de Londrina, bater lá em Maringá e voltar, bater lá em Mauá da Serra e voltar, ir por Bela Vista do Paraíso, sair lá por cima, voltar lá por São Martinho. Eu fazia 200, 250 e eu já chegava com 7, 8 mil quilômetros rodados para minha primeira prova. E nesse ano de 2002 a gente foi fazer o Tour de Langkawi na Malásia. O Tour de Langkawi na Malásia é uma prova muito legal, muito quente. Os italianos chegaram lá já sentindo aquele calor e eu já cheguei e falei, nossa, tá parecendo com o que eu estava lá no Brasil 15 dias atrás. E nesse aeroporto de Langkawi, quando a gente chegou em Kuala Lumpur, tava lá uma foto gigante do Enrico De Gano. E eu perguntei para as pessoas, mas por que tá o Enrico De Gano desse jeito? Ah, porque o ano passado ele ganhou 2 etapas aqui e os caras idolatram ele e o Enrico De Gano é o cara. Nessa apresentação da equipe foi dado um DVDzinho, naquela época tinha DVD ainda. A primeira coisa que eu quis fazer foi colocar esse DVD para rodar e tentar entender como eram as provas e como esses caras faziam o sprint final. E eu percebi o Enrico De Gano ganhando essas provas de uma forma... Mas ele tinha uma tática, ele usava um trem de largada, a equipe dele se colocava na frente ali com 6, 7 atletas, esses caras colocavam um ritmo tão alto na prova que ninguém tinha força para chegar do lado deles e não sofrer com o vento que tinha essa blindagem, essa resistência do vento. Então eu comecei a ver isso, falei, nossa, eles põem um trem ali e ele vai lá e no final ele é muito potente sim, mas ele tem uma vantagem de que já está na frente de todo mundo, a velocidade muito alta e ninguém passa. Poxa! E fica aquilo na cabeça. E aí o meu companheiro de quarto chama ainda, né? Matteo Carrara. Esse Matteo Carrara é um grande amigo meu, até hoje a gente ainda se fala. Eu falei, eu acho que eu consigo ganhar do Enrico De Gano. Ô louco, mas ele ganhou as etapas ano passado aqui, você não vai conseguir não, ele é forte pra caramba. Cara, você acredita em mim? Aí eu acredito. Seguinte, me ajuda. Amanhã se você conseguir me colocar no último quilômetro ao lado do Enrico De Gano, e você conseguir ficar naquele vento ali por mim, quebrando o vento na cara, e eu na sua roda atrás de você, sem ter essa resistência do vento para mim. Eu preciso estar lá naquela velocidade que ele está também. E se você me deixar ao lado dele, cara, eu ganho dele. Você não ganha não, eu não vou fazer isso não, é muito difícil, e a gente vai se quebrar lá na frente, e não sei o quê, blá, blá, blá. Não quis fazer comigo. No dia seguinte a gente acordou, tomou café da manhã, ele me olhou na cara assim e falou, Palha, vou te levar lá. Falei, puxa vida, ferrou agora. Ele aceitou a brincadeira. E assim foi. Chegou no último quilômetro, a equipe dele colocou todo mundo na frente. Matteo Carraro já olhou para trás, cadê você, cadê você? Eu tô aqui. E a gente foi indo já ele com vento na cara, levando. A hora que ele saiu, ainda tinha um cara na frente do Enrico De Gano e eu fiquei uma meia bike
para trás do Enrico Degani, a minha roda dianteira ficou no eixo da roda dianteira dele. Então ele tinha praticamente um raio e um pneu na minha frente naquele momento. A hora que ele lançou o sprint final, eu lancei junto com ele e a gente ficou naquela diferença de um raio nos 300 metros, nos 250 metros, nos 200 metros, a diferença não saía. Quando a gente foi cruzar a linha de chegada, eu fiz uma coisa que eu acho que foi aí que foi o foco de você querer mais do que, de repente, o teu adversário. Chegou na linha de chegada, ele tinha essa meia roda de diferença, ele simplesmente cruzou a linha de chegada. E eu tinha um jump para dar, eu fiz aquele jumpzinho, que esse jump dava mais do que um raio, dava 1 raio e 2 centímetros. Dá para ver ali, são 2 centímetros de vantagem que me deu a primeira vitória de profissional. Isso foi muito legal, porque me deu uma confiança. E a equipe que de repente não tinha tanta confiança assim, talvez, porque não tinha vencido uma prova profissional ainda, falou, nossa, que moleque ousado e que potência e que resultado legal. E eu me motivei demais. No dia seguinte a gente veio para o sprint final também, aí já foi até mais fácil, porque eu acho que da forma que eu cresci e fiquei mais forte psicologicamente, o meu adversário ficou fragilizado. Eu venci a prova batendo daí um canadense que se chama Gordon Fraser e o Enrico Degani fez 6º. Então assim, ele começou a se desestabilizou o cara. Terceira etapa fui lá, venci de novo, batendo um argentino que chama Ruben Bongiorno. E assim eu me tornei o maior vencedor das etapas da Volta da Malásia. E essas 3 vitórias no Tour de Langkawi me deram um status que no ano seguinte eu cheguei lá, aí em vez da foto do Enrico Degani no aeroporto, estava lá a minha foto e ainda por cima me deram um número da competição que eu tenho guardado até hoje, que foi o número 1. E esse ano ter participado de uma prova internacional, sendo considerado o número 1 da prova, pulando todos os protocolos de numeração, foi muito legal para mim. Isso aqui eu guardo com muito carinho na minha loja hoje.